Graça e paz, igreja, e bênção. O Senhor nos ama. 10º dia de adoração, de louvor ao Senhor, de direção do Senhor, e que todas as palavras que têm sido ministradas em nome de Jesus possam estar gravadas nos nossos corações, porque será um desperdício nós sermos ministrados por todas as palavras que têm sido aqui dadas deste altar, e nós deixarmos ela fugir, ou não aplicarmos ela à nossa vida, ou não vivenciarmos aquilo que o Senhor tem entregue aos nossos corações. E hoje, irmãos, representando o mês de outubro, como o pastor Wagner aqui falou, falando na temática sobre visão para esse ano de 2025, ano de colheita, né? E pensando, irmãos, como foi também falar sobre prosperidade, toda vez que peço ao Senhor para que o Senhor possa estar ministrando ao coração uma palavra, né, que venha da parte do Senhor, que o Senhor traga para as nossas vidas, sempre o meu coração ficou inclinado, sempre foi para a glória do Senhor, para nós vemos o mundo, ele buscando, batendo sempre em portas, ou sendo parado pelas coisas deste mundo. E não somente as pessoas que, como nós usamos essa expressão, como as pessoas que estão no mundo, mas existe uma preocupação muito grande também com os que estão dentro da instituição, para que os seus pensamentos não sejam roubados, ou não sejam contaminados, adulterados com as adversidades de situações, ou de provações, ou de indicações que acabam turbando, né, e contaminando aquilo que Deus realmente quer fazer nas nossas vidas, tentando deturpar a visão daquilo que Deus quer realmente para as nossas vidas. E ontem mesmo eu falava com o pastor sobre como é bom olhar para as igrejas, como foi na virada deste ano, as pessoas fazendo as suas viradas e profetizando bênçãos, e profetizando uma palavra para os corações daqueles que precisam receber da parte do Senhor uma direção. Em contrapartida, também vimos situações aonde não era para se encaixar na noiva, aonde não era para ter sido divulgada. Por quê, irmãos? Porque a noiva do Senhor, ela é santa, ela é imaculada. O Senhor, ele é o Senhor, por isso que ele tem tomado a sua igreja e tem a intitulado por sua noiva. Por isso que Jesus vai buscar essa noiva, mas uma noiva imaculada, uma noiva santa, uma noiva onde nós olharemos para ela e veremos a unção e a presença e o azeite nas suas lamparinas. Por que o azeite? Porque, irmãos, a Bíblia vai dizer que quando, na parábola das 10 virgens, no livro de Mateus, quando as 5 prudentes haviam entrado, quando as loucas batem as portas, ou as não prudentes, elas batem a porta já estava fechada. Independente delas terem azeite consigo e as suas lamparinas estarem acesas ou não, elas não puderam entrar. Por quê, irmãos? Porque existe um tempo, e este tempo está sendo dado para a gente hoje. A oportunidade está sendo dada para a gente agora, nesse tempo em que estamos
vivendo sobre a face da terra. O Senhor está trazendo a sua palavra, introduzindo na nossa mente uma visão, não uma visão humana, não uma visão terrena, não uma visão de paredes, não uma visão de conquistas nesta terra física, mas uma conquista no céu de glória, aonde o Senhor tem preparado lugar para nós, aonde realmente é a nossa morada. A nossa morada, irmãos, não é endereço que vem na sua conta de luz. Ali é a moradia terrena, o lugar de passagem, aonde você vive ali 50 anos, ou talvez mais um pouco, mas é o que significa 50 anos comparado à eternidade, que nós estaremos com o Pai na glória. Ou seja, irmãos, o Senhor quer para os nossos corações, nesse tempo, introduzir a visão celestial, para que andemos com os nossos pés na terra sim, mas com a nossa mente na plenitude da glória do Todo-Poderoso. Essa é a visão que nós precisamos ter. E pensando esta palavra, me veio ao coração o livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, a partir do verso de número 1. Isaías, profeta do Senhor, e aí no capítulo de número 6, verso de número 1, Isaías vai dizer o seguinte, texto esse muito conhecido, acredito que um dos capítulos do profeta Isaías, que é tão conhecido, ou de tamanha expressão, porque fala muito aos nossos corações. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Os serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o seu rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenas. Com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Ali está a NVI, tá? Essa tradução aqui é atualizada, isso. Enfim. Isaías, irmãos, você começa a ler o capítulo de número 1 até o capítulo de número 6, você vai ver o profeta profetizando, profetizando a respeito do povo de Israel, profetizando a respeito do desvio de caráter, ou de conduta, ou de posicionamento do povo. O povo tem se contaminado, o povo tem falado coisas que se afastam do propósito, daquilo que Deus havia preparado. Este povo não é qualquer povo, é o povo de Israel, é o povo que foi escolhido por Deus. E este povo, por muitas vezes, ele é duro no seu coração em crer, em acreditar na palavra, em acreditar os direcionamentos do Senhor. E Isaías está profetizando, está exortando o povo, falando a respeito daquilo que o Senhor está trazendo ao seu coração, e demonstrando isso, e trazendo esta profecia como um arauto do Senhor, neste campo profético, anunciando, exercendo esse papel de profeta junto à nação de Israel. Mas quando nós, do capítulo 1 até o capítulo de número 5, nós vamos ver um Isaías, porque no capítulo de número 6, como nós lemos, Isaías ele vai começar a descrever uma situação que ele está vivendo no ano decorrente. A Bíblia vai nos dizer que no ano em que morre o rei Uzias, ou seja, ele traz uma mensagem no coração, um ano para ele de perda. Segundo alguns historiadores, dizem que Isaías vem de uma linhagem, né,
de realeza. Alguns apontam que Isaías era primo, o rei, né? Uzias é primo de Isaías, enfim. E ele vai demonstrar, ele vai dizer no início do capítulo, no versículo de número 1, no ano da morte do rei Uzias. Só que quando nós olhamos para o texto, nós vamos observar que ele narra a respeito de um rei já morto, de um rei que o seu período de reinado ele se finda, e ele agora tem uma visão. Tem lhe dá uma visão. Eu vi o Senhor assentado. Ele conhece, ele tem, até então, Isaías, ele tem diante dos seus olhos, ele reconhece o que é trono, ele reconhece o que é realeza, ele sabe o que é alguém ser um dominador, alguém reinar, alguém ter um cetro, alguém estar assentado na sala de um trono. Ele tem essa experiência. Porém, irmãos, tudo isso se finda com a morte de Uzias. Por quê? Porque ele tem conhecimento dos reis, ele convive. E Isaías, se não me falha a memória, ele conviveu com três períodos de reinado, não é isso? E o primeiro é Uzias, e Uzias agora é morto, e Isaías, ele contempla essa visão da majestade, de uma sublimidade, de um trono poderoso, o qual ele nunca tinha visto. Por quê? Ele vai olhar e vai ver a grandeza, um alto e sublime trono. Não é qualquer trono, é um trono sublime, é um trono que está em um nível, em um patamar elevado, nas alturas, assentado sobre um alto e sublime trono. Esta é a visão que Isaías está tendo. Isaías, até o capítulo de número 5, ele tem uma construção no seu coração, mas quando ele contempla a grandeza da realeza que Deus está revelando a ele agora, nesta visão, ele precisa desconstruir tudo aquilo que está assentado no seu coração, porque Deus agora está lhe chamando, está mostrando para ele que o nível de profundidade, o nível de aproximação, porque até então Isaías está, até o capítulo de número 5, em um nível diante daquele que ele profetiza. Ele conhece a história, ele conhece a narrativa de quando Deus fez a promessa a Abraão, quando fez a promessa a Isaac, quando fez a promessa a Jacó, e assim como libertou o povo com mão forte do Egito, e todas as grandes coisas que fizeram por intermédio do profeta Moisés. Isaías sabe de todas essas informações, porém Isaías, ele está no nível de teoria. Ele conhece a Torá, ele vive a Torá, mas quando chega a lei que Deus havia deixado para Moisés, mas quando ele chega agora no capítulo de número 6, Deus está levando Isaías para um nível elevado, diferente, que Isaías até então ele não tinha conhecimento. Isaías, ele vai chegar e vai demonstrar tudo isso. Por quê? Porque Isaías, ele contempla esta grande visão e ele vai dizer o seguinte: olha, agora o que será de mim? Porque eu vi o Rei, o Senhor da glória. Eu sou um homem limitado, eu sou um homem que habito no meio de um povo limitado, eu sou um homem que habito no meio de um povo que com a sua boca fala coisas que às vezes desagradam a Deus, e eu não estou no mesmo nível para contemplar ou para servir a esse grande Deus, a esse Senhor Todo-Poderoso. Isaías olha para si mesmo, ele vê a sua condição diante da grande visão que ele está vendo, que ele está contemplando, e ele nota em si mesmo a necessidade de ser transformado, de ser elevado, de ser conduzido para uma visão diferente
daquilo que ele contemplava, daquilo que ele vivia até então. Ele contempla as coisas, ele profetiza, ele conhece, teoricamente, ele estudou, né, para seguir nessa escola profética, e ele tem esta vida de servidão, ele tem essa vida de profetizar a vontade do Senhor. Só que Isaías, ele vai mostrar para a gente que não basta somente vivermos uma vida superficial ou uma vida profética pelos conhecimentos já vividos, porque Deus ele sempre quer nos levar para níveis mais elevados na sua presença. Hoje nós olhamos para a igreja e contemplamos a igreja em níveis, irmãos, humanamente extremamente elevados. Só que hoje, meditando nessa palavra, o Senhor trouxe ao meu coração que não são nem poucas nem muitas pessoas, ou multidões, ou poucas pessoas, que vai ser o indicativo de que a presença do Senhor é no ambiente. Porque Deus, ele não se move por poucas ou por muitas. Deus, ele, por poucas pessoas ou por muitas pessoas, Deus, ele não se move por qualquer lágrimas. Deus, ele não se move por qualquer situação. Quando eu vejo aqueles pregadores usarem alguns jargões, e Deus se levantou do trono, e porque fulano de tal fez isso, irmãos, aonde? Queria ver, meu Deus, eu não consegui ainda ler essa nova tradução, olha. Quando alguém chega e diz assim, olha, Deus trouxe uma nova visão. Visão, irmão, se não tiver contextualizada com a palavra, meu irmão, eu olho, dá vontade até de rir. Veio fulano, o que ele fez? Olha, ele trouxe essa visão. Irmãos, essa visão já está na Bíblia há um tempão, foi Deus que deu. Olha, o cântico de fulano, meu irmão, não tem. O autor veio do alto. Se veio do homem, eu rejeito na hora. Porque é nos louvores onde se mais peca, né? Por quê? Porque o cara, ele se empolga e vai no meio da multidão. Peraí, que letra é essa? Meu Deus. Tem hora que eu dou uma engasgada. Porque muitas pessoas aí, depois nós vamos encontrar essas pessoas dizendo assim, e aí, filho, o que houve? Por que você está afastado? O que aconteceu? O pastor brigou comigo, o irmão arrumou um problema, houve uma perseguição. Estes nunca viram a glória do Todo-Poderoso. Nunca viram, irmãos. Porque quem já viu, quem já pisou, nós cantamos um louvor, que quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, ele não pode viver. Quem já viu a glória, irmãos, você vai entender porque Moisés, porque Elias, porque os profetas, os apóstolos e todos aqueles que foram antes de nós, eles persistiram, porque a igreja primitiva foi levada ao Coliseu, foi levada aos leões, e eles persistiram. Você vai entender, olhando para a palavra, e você vai ver Daniel sendo conduzido para a cova dos leões, mas não se prostrando. Você vai ver Sadraque, Mesaque e Abednego não se rendendo aos editos dos reis. Por quê? Porque eles contemplaram a grandeza, como Isaías viu no capítulo de número 6, um alto e sublime trono. Todos esses homens, irmãos, eles contemplaram a grandeza da realeza do Todo-Poderoso. E quem já viu, quem já teve a visão do resplendor da presença daquele que criou os céus e terra, daquele que fez todas as coisas, daquele que tem todo o poder no céu e na terra para fazer mover todas as coisas, daquele que tem o domínio, irmãos, do universo, e somos como poeira nos seus pés. Nada somos, irmãos. Do pó ele nos fez nascer, e ao pó nós retornaremos. Tudo está na sua mão, tudo está no seu domínio. Mas nós, o Senhor, nesse tempo, está chamando a sua igreja, está me chamando, está te chamando. Preparou 12 cultos, nos permitiu vivenciar, chegar ao ano de 2025, para saber, aleluia, e para entender
entender que é o momento de nos elevarmos na sua presença, esquecermos os tronos deste mundo, os tronos humanos que serão desfeitos, que serão quebrados, que têm um tempo de validade, e olharmos para o céu de glória, aonde está sentado aquele que verdadeiramente reina. O homem ele se levanta e quer impor, mas o único que tem autoridade para fazer e desfazer, irmãos, ele não anda nesta terra, ele não caminha como eu ando, ele anda, aleluia, assim entre nós, mas a sua morada não é aqui, o seu trono não é aqui, aqui é o seu domínio, aleluia, mas o seu trono está no alto sublime trono, está nos céus, aleluia, aonde homem nenhum, aonde Elon Musk não pode enviar foguete, nem radar nenhum, nem sonda nenhuma, aleluia, é lá aonde o nosso Deus está habitando. Oh, aleluia. Nós não podemos nos envadecer, irmãos, com as coisas que têm acontecido na nossa vida, porque são tempos aonde o Senhor está chamando. Mas como assim, irmãos? Nós enchemos estádios, nós enchemos, tem igrejas gigantescas, completas, tem lugares fazendo vários cultos, mas a Bíblia diz que Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eu olho nos olhos das pessoas, às vezes eu me engano. Por quê? Porque ela canta muito bem, ela prega muito bem, tem uma retórica muito boa, tem conhecimento muito profundo, mas a Bíblia diz, olha, como disse para Samuel na casa de Jessé, eu não vejo como você vê. Às vezes nós olhamos, caramba, o cara é muito bom, que situação, que instituição boa, mas Deus está dizendo, eu não vejo como você vê, aleluia, e Deus está nos chamando para entendermos que a ótica, a visão daquilo que vemos precisa estar muito purificada e amplificada, porque o Senhor está querendo levar a verdadeira igreja que o adora em espírito e em verdade, para ver coisas que olhos ainda não viram. A grande questão é que nós nos satisfazemos com aquilo que todo mundo vê. Todo mundo está vendo, eu estou vendo também, que maravilha. E você vai chegar onde todo mundo já chegou. Mas quando nós contemplamos além daquilo que as pessoas estão vendo, nós alcançamos lugares que ainda não foram vistos por ninguém, irmãos. Aleluia. Deus não está chamando a sua igreja, Deus não está chamando as nossas vidas para contemplar as coisas já existentes, porque o nosso Deus está querendo trazer as coisas que ainda não são, aleluia, para confundir as que já existem nesse tempo. Está querendo abrir os nossos olhos para que contemplemos, porque o nosso Deus, Ele não mudou. Nós nos satisfazemos em lermos a palavra e vemos Pedro passar e dizer, caramba, a sombra de Pedro curava. E a sua? Estamos como, às vezes, a situação vai passando, a vida vai passando, e você vai olhando e vendo, entrando sempre à porta do templo, e todo dia, já fiz minha boa ação. Vim, louvei, exaltei ao Senhor, salmodiei o nome do Senhor, cantei um salmo, o salmo de Davi, e toma esmola, aleluia. Saiu o problema da sociedade, saiu o problema do governo, isso aí é da prefeitura, isso aí quem tem que resolver, esse paralítico, tem que tirar esse camarada daqui, enxortar da porta, ou vai lá, filho, seja abençoado aí, em nome de Jesus, e passa de largo. Mas Deus está chamando uma geração que olhe, aleluia, fitando novamente os olhos para aquele que necessita, e dizer, e ter a coragem de abrir a boca e falar, olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, o que eu vi, em quem eu toquei, aleluia, me dá a condição de dizer para você, levanta e anda, levanta e anda. Irmãos, nós nos envadecemos. Às vezes nós nos envaidecemos com um evangelho muito pobre, de dizer, oh, aleluia, que maravilha, glória a Deus, que
roupa bacana, bonitão. Eu andava na sarjeta, olha só como eu estou andando agora. Quem disse que é só isso? Quem para de contemplar e se satisfazer com uma visão empobrecida. Deus quer nos levar para níveis muito maiores. O Senhor quer nos fazer contemplar coisas muito maiores do que temos contemplado, superiores. E Deus vai aí, irmãos, na sequência dos cultos que aqui temos vivido, Deus foi ministrando o coração, eu fui entendendo determinadas coisas. Pastor Cristiano é uma pessoa muito necessitada de transformação diária, da graça de contemplar, porque duro, questionador, queixudo. E aí, estou na mudança radical. O pastor falou aqui, não, church, não é isso? Nunca vou, não adianta não. Eu sigo porque eu obedeço, pastor, agora. Tem coisa, vou amar, vou servir, é para fazer, pastor? Aleluia. Agora tem coisa que desse crânio velho, meu irmão, só pancada mesmo de Jeová. Eu não entendo e nunca vou entender. Meu Deus, Ele é superior a coisas que o ser humano fica questionando, brigando, batendo. Não é assim, irmãos. Aleluia. O primeiro lugar que eu sentei na minha vida para cultuar o nome do Senhor era um banco que não tinha encosto, e o cara fez daquelas tábuas de obra. Antigamente as tábuas são panelhadas, né, Monteiro? Aqueles tinham os nós. Aí nós usávamos, aquelas calças de linho. Você sentava, aquilo pegava no linho e você saía, ia desfiando a calça. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu dou graças a Deus, irmãos, porque a igreja, como disse o pastor aqui, está geladinho, irmãos. Eu sou, nem precisa mais do papel, do lenço. Falei para a Jéssica, vou pregar de blaze agora, em nome de Jesus. Enfim, para a glória do nome do Senhor. Mas eu aprendi. Se você me colocar, é óbvio que eu prefiro o ar-condicionado, tá, irmãos? Pelo amor de Deus, não entenda errado, não. Eu sei adorar aqui, irmãos, como sei adorar lá no meio do mato, no monte. Como sei adorar, se me botar no banco, assentado naquele mesmo banco. Hoje a coluna está pior, porque eu era novinho naquela época. Então, irmão, mas eu vou adorar, vou ficar de pé. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas quando olho, irmãos, a mesma glória que um dia contemplei há alguns anos atrás, irmãos, aquela essência, porque o mesmo Deus que eu vi é o mesmo Deus que permanece até hoje. O mesmo Deus que eu vi criando o céu, criando a terra, em Gênesis capítulo de número 1, é o mesmo Deus que eu vejo fechando, aleluia, em Atos, é o mesmo Deus que eu vejo fechando em Apocalipse com João. Ele não mudou, Ele é imutável, Ele permanece o mesmo. É por isso que nós estamos aqui, porque se fosse pelo ser humano, nós já teríamos parado, já teríamos desistido, mas o Senhor move os caminhos para que a nossa visão seja ampliada, para que entendamos o agir de Deus. E quando Deus quer, irmãos, não há quem possa impedir. Os irmãos ouviram aqui a Gabriele pregando e falando sobre situações que aconteceram comigo e conosco, com a nossa família como um todo, onde nós morávamos antigamente. E aí eu fiquei, hoje meditando na palavra, eu falei, meu Deus, cara, e olha que eu já sou um homem de cabeça aberta, e literalmente. E aí as coisas, sabe, irmãos, foram acontecendo. E aí falei, caramba, então quer dizer que a minha dor, que eu não vim para Itaipuaçu, foi no amor, no alento, não, foi na dor. Nós viemos para cá na dor, para Itaipuaçu, tá, irmãos? E a dor me trouxe até a mudança radical. Ai, Jesus, por quê? Porque Deus tem um propósito, e Ele faz como Ele quer. Se você é queixudo, brabo, Ele falou, então vou ter que quebrar esse cara. E Ele quebra, e Ele te desmonta, Ele te desconfigura, porque você tem uma visão. E Deus, olha, no nível que eu quero te levar, para você contemplar o que eu quero te mostrar, você não pode estar da maneira que você está, no nível que você está. Eu preciso te levar, mas para te levar, você não quer ir, eu vou te quebrar, meu irmão. Aleluia. Esse ano de 2025 fazem
10 anos, irmãos, de episódios fortes, né? Eu tive um acidente em março, vai fazer 10 anos agora em março, onde eu tive traumatismo craniano, hematoma subdural, não é isso que se fala? Na realidade, é um sangramento, não é isso? No cérebro mesmo. Aí imagine só. Saí de lá, irmãos, fininho. Quer ver? Bota aí. Apaga a luz para ficar mais bonito. Olha só, isso é no Azevedo Lima. Bota outra. Bota outra. Tem mais? Uma coisa linda, meu Deus do céu. Tem mais? Tem mais? Não, graças a Deus. Isso foi em 2000, estão fazendo 10 anos. Aí eu falei, Jesus, 10 anos, pregar, eu não ia pregar nos 10 meses, no 10º dia. Porque Deus está no 10º dia, Deus, Ele quebra os corações dos faraós, Ele desconcretiza o cativeiro e prepara a liberdade. Na 10ª praga, o Egito foi derrotado, desconstruído, para que a libertação pudesse chegar e o povo de Israel pudesse viver a plenitude da promessa. Deus tem as suas maneiras de atuar. E aí, irmãos, as coisas foram acontecendo, foram indo, e eu me lembro que aí a Gabriele pregando aqui, falando, olha, no mesmo dia eu saí com a minha mãe, eu estava questionando, eu falei, não fala naquele lugar não, que eu não gosto nem de pensar. E aí ela pregou à noite, eu falei assim, misericórdia, poxa Deus, então o Senhor foi e tirou, causou uma dor danada, e aí as coisas foram encaixando. Eu vivi com o pastor Wagner há 20 anos atrás, em 2001, a gente se relacionou, conviveu lá uns 2 anos, não é isso? Enfim, lá em Tribobó, e depois ele foi para Matriz, e aí fiquei ainda um tempo, e as coisas foram acontecendo. E aí, irmãos, quando eu me vejo aqui, na mudança radical, desconstruindo toda uma visão, para construir uma outra vida, para construir uma visão nova, né? E para compartilhar uma vida agora com novas pessoas que agregam o meu ministério para somar, para me elevar, para que a gente possa anunciar o evangelho do Senhor. E as provações, elas continuam, a vida ela prossegue, mas a mentalidade, né? Vocês viram, sou um homem extremamente cabeça aberta. Enfim, irmãos, a mentalidade ela mudou. Deus está quebrando, e Deus ainda continua batendo, irmãos, porque se você não entende a visão, se você não se enquadra naquilo que Deus quer para a sua vida, Deus ele vai te apertando até que você se encaixe. E quando eu olho, irmãos, à minha volta, eu vejo sim a plenitude da presença num tempo favorável para anunciar o ano aceitável do Senhor, alcançando e tocando pessoas, dizendo que o Senhor é bom, dizendo que Ele é bom em todo o tempo, dizendo que a sua majestade tem enchido toda a terra, dizendo como disse Isaías, Senhor, olha, eu tenho uma deficiência ainda, eu preciso ser tocado para viver o ministério profético que o Senhor tem na minha vida, de excelência, elevado para a glória do nome do Senhor. Cara, mas você já tem décadas da presença do Senhor, sim, mas irmãos, nós somos tendenciosos a datar e dizer, olha, esse o tempo, já passou o tempo, o meu ministério já acabou, a minha história já acabou, e Deus está dizendo, o que eu tenho para fazer na sua vida ainda nem começou, meu filho, aleluia. É um tempo aonde eu vou agir, aonde eu vou levar, aonde os teus olhos vão contemplar coisas extraordinárias, o favor de Deus, e nós vamos crescendo de glória em glória, de fé em fé, ministrando, dizendo, Senhor, continua fazendo, só não precisa mais me apertar, eu estou me tornando sensível, toca na minha vida, toca nos meus lábios, me queima, me purifica, para que eu possa estar alinhado com o seu propósito, frutifica e colha o seu favor na minha vida. Aleluia. Irmãos, nessa noite, no nome de Jesus, que o Senhor quer tocar na sua visão nesta noite. Olha, a promessa, sim, a promessa só vai acontecer se você estiver
vendo a majestade da glória do Todo-Poderoso. Se você entender quem Ele realmente é, Isaías, ele olha para aquela grande visão e contempla o Senhor, e contempla o séquito do Senhor enchendo todo o templo, e não via ali arautos ou cantores à volta de qualquer rei, dizendo: olha o rei. Não, mas ele está vendo agora serafins, anjos que ardem, seres elevados que estão à sua presença, aguardando a glória do Todo-Poderoso. E nessa magnífica visão, nessa sublime visão, Isaías entende qual é o seu. Ele entende que ele está em um nível, mas ele precisa ir para outro nível, para ele estar diante daquele rei todo-poderoso. O nível que ele estava era um nível aceitável para os dias que havia falecido e para os reis que ainda iriam se assentar no trono, mas para estar diante daquele rei que está sentado sobre aquele trono de excelência, de glória, aí não, irmãos, ele precisa de um alinhamento, ele precisa de ser elevado. Isaías é considerado, o seu livro é considerado o testamento, né, irmãos, do Antigo, ou melhor, o Isaías é considerado o profeta messiânico, é considerado ali um dos evangelhos do Antigo Testamento, ou seja, alguém que foi elevado até um nível tão maravilhoso, tão excelente, que ele vem para profetizar e anunciar, aleluia, a respeito do Messias. Ele vem ser uma testemunha do Messias. Nenhum outro profeta falou tanto de Jesus, anunciou tanto a respeito da sua característica, porque ele viu, aleluia, o Senhor assentado, ele viu a glória do Senhor, ele pôde dizer com muita propriedade. Por quê? Porque Deus revelara para ele a sua majestade nessa noite. Se põe de pé, por gentileza, aleluia. O Senhor quer nos mostrar a sua majestade, a sua glória, aleluia. Quer que vejamos não com os olhos, não com os nossos olhos físicos, mas como Eliseu diz para o seu moço: Senhor, lhe abra os olhos, porque Eliseu, ele tinha sua visão ampliada, e mesmo cercado pelos inimigos, ele contemplava que o Senhor era com ele. E quando os olhos do moço foram abertos, o moço também viu a mesma coisa que Eliseu via. E nesta noite o Senhor quer que vejamos a mesma coisa que Eliseu viu. O Senhor quer que vejamos a mesma coisa que Isaías viu. Oh, aleluia! A majestade do Todo-Poderoso, a glória do Todo-Poderoso. Porque, irmãos, tudo passa, mas a sua palavra, o que vai nos levar até o final, é estar na presença, é contemplar o rosto daquele que nos impulsiona, que nos leva além.